Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? A gente vai dar início então à nossa aula dessa semana. A gente começa aí falando sobre pronomes, né? O nosso conteúdo, porque a matéria que a gente vai abordar é colocação pronominal, ou seja, é a posição do pronome dentro de uma oração. Mas eu preciso relembrar, né? O que são os pronomes, quais as suas funções, tá? Então eu trouxe nessa primeira videoaula trazer uma lembrança aí para vocês, né? Dos pronomes pessoais que vocês já viram, já estudaram. Mas para a gente não ter o hábito de estar sempre estudando, então cai no esquecimento. Então a gente vai rever essa matéria aí sobre os pronomes, que ela é muito importante para o que virá, tá? Então vamos lá, deixa eu só me organizar aqui para poder começar com vocês aqui. Então me acompanha aí, olha só. Quem lembra, né, dos pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, né? Pois é, então são esses pronomes que a gente vai relembrar, tá? Quando chegar em colocação pronominal, eu vou dar ênfase aos pronomes oblíquos, ok? Então vamos lá, vem aqui comigo, né? Bom, os pronomes pessoais que você precisa saber, relembrar, ter em mente são os pronomes retos e oblíquos. Pessoais por quê? Porque eles se referem à pessoa, tá? As pessoas do discurso. Então, no momento em que você tem pessoas conversando, dialogando ali, né? Você tem primeira, segunda e terceira pessoas, tanto do singular como do plural, tá? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Esses pertencentes aos pronomes pessoais retos. Agora, quando você se refere aos pronomes oblíquos, nós vamos falar muito deles, né? Vamos precisar relembrar. O aluno acaba não dando tanta importância ao pronome oblíquo, mas na hora de escrever acaba se embolando, né? Onde eu coloco me, onde eu coloco se, onde eu coloco se, enfim. Existem algumas regrinhas básicas que a gente vai estar vendo aí nessa aula, tá? Então é o seguinte, os pronomes oblíquos que também se referem às pessoas são os me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco. Atenção no nos, tá? Não tem acento, né? Diferente do nós, primeira pessoa. E na hora de escrever em redação aí, o que eu mais encontro é esse tipo de erro, né? Então, fique atento, porque a gente que está avaliando, que está corrigindo a sua prova, a gente lê conforme você escreveu, tá? Então, procura dar atenção aos acentos, ok? Então, nos, conosco, vos, convosco, tá? Eles ou elas, se referindo aos retos, e aos oblíquos, terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as, leis, tá? Tem que saber isso, professora? Sim, né? Precisa, vai precisar, tá bom? Então, você tem os retos aí na primeira coluna, os oblíquos na segunda coluna, tá? Vou seguindo então. Bom, os pronomes são aqueles que substituem, né, os substantivos ou acompanham. Então, presta atenção. Deixa eu voltar aqui que eu não falei rapidinho. O pronome reto, tá? Eu acho que lá na frente deve ter algum slide falando, mas deixa eu já te situar aqui. O pronome reto, ele exerce a função de sujeito na oração, né? Basta você pensar, cria uma frase aí. Eu comprei um bolo. Então, olha só, eu, sujeito da oração, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que os pronomes retos sempre exercerão a função sintática de sujeito. E os oblíquos, que também se referem às pessoas? Eles não podem, eles não vão se referir, eles não vão ter a função de sujeito, mas eles vão ocupar agora um complemento verbal. Eles vão aparecer na oração sempre complementando um verbo, tá? Então fica ligadinho aí na função sintática dos pronomes, ok? Então vamos lá, seguindo aí. Nós vamos falar disso novamente, tá? Bom, então eu falei, né? Os pronomes têm a sua função. Qual é a função do pronome? É substituir um substantivo, um nome,
Por que substituir? Porque eu posso tanto usar o nome próprio, né, o nome da pessoa, João, Maria, enfim, como eu posso usar o pronome, né, ele, ela, desculpa, substituindo então esse nome próprio. O exemplo está aí. Orfeu cantava, ele cantava, tá? Os pronomes podem também acompanhar um substantivo. Eu falei ali em cima que eles podem substituir, como eles podem acompanhar. No caso aqui, ó, esta casa é bonita. Qual é o pronome aí? O pronome é o esta, né? Pronome demonstrativo. E casa é o substantivo. Então, repara, ele acompanha o substantivo, tá? Minha mãe chegou cedo do trabalho, eu tenho minha, que é um pronome o quê? Possessivo. Então, esse pronome acompanha o substantivo mãe. Percebeu? Então, quando a gente fala qual é a função, é essa aí, ó. Ele acompanha o substantivo quando ele está ao lado dele na oração, ou ele substitui, como o exemplo aí de cima, tá? A setinha tá aí, ó, circulando para você verificar, tá ok? Então, vamos lá. Bom, o pronome reto, que é o pronome pessoal, ele exerce a função do sujeito, como eu falei, e também pode exercer a função do predicativo do sujeito. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós lhe ofertamos flores. Nós é o quê? Primeira pessoa do plural, né? Eu, tu, ele pertence às pessoas do singular, nós, vós, eles às pessoas do plural. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Então, observação. Frequentemente observamos a omissão do pronome reto na língua portuguesa. O que ele está querendo dizer? A gente geralmente fala ali ofertamos, né? Eu dei, ou então dei, você não usa o eu, nós, geralmente omite-se, né? E por isso a gente encontra aí um sujeito oculto, né? Implícito na oração. Bom, isso se dá porque as próprias formas verbais, elas marcam através das suas desinências. Desinência é essa terminação verbal aqui, ó. Mos, né? Ofertamos. Se você procurar conjugar o verbo, você vai ver que a única pessoa que pode conjugar o ofertamos é o nós, né? Nós ofertamos. Não existe eu ofertamos. É eu oferto, ok? Ele oferta. Agora nós ofertamos. Então, essa terminação verbal é uma desinência, tá? Então, através da desinência, a gente identifica o pronome reto, ou seja, a pessoa que está aí se referindo a essa conjugação verbal, tá? E por isso existe a omissão. Por exemplo, fizemos boa viagem. Eu precisei falar nós fizemos boa viagem? Não, porque quando eu falo fizemos, o outro, né, o interlocutor, aquele que me ouve, ele já sabe que eu estou me referindo a nós, justamente por conta da terminação verbal, fizemos, ok? Então, essa pessoa não viajou sozinha, ok? Então, vamos lá. Aqui. Exemplos com função de sujeito. Então, olha só, você tem desse lado, né? Todos aqui os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, com a função de sujeito. Repare, eles vêm antes, né? Antecede aí o verbo, ó, tá? Estão realizando a ação de ler, né? Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes, eles leram. Então, eu tenho aqui pronomes do caso reto, exercendo a função de sujeito da oração, tá? Oração, todas elas são frases, mas são oração, por quê? Porque elas contêm o verbo ler, ok? Seguindo aqui. O sujeito agora como predicativo, vamos relembrar, né? O predicativo é o que caracteriza, né? Se refere ao sujeito. É sempre ligado aí por um verbo de ligação. Então, eu tenho assim, a escolhida fui eu. Repara que esse pronome pessoal do caso reto eu, ele agora aparece lá no final da oração, né? A escolhida fui eu, a escolhida foste tu, a escolhida foi ela, as escolhidas fomos nós, as escolhidas fostes vós, as escolhidas foram elas, tá? Então, essa mudança de posição também faz com que a função dele seja alterada.
Quando ele vem antes do verbo na oração, a função dele é de sujeito. Quando ele aparece depois do verbo, a função dele é de predicativo do sujeito, tá? São nomenclaturas importantes para você identificar, né? Em que posição eu utilizo o pronome pessoal do caso reto, ok? Então vamos lá, seguindo aí. O pronome do caso reto ele funciona como um pronome substantivo quando ele ocupar o lugar do substantivo. Então, quando ele substitui, né, como o nome já está falando, então ele vai funcionar como um pronome substantivo. Ela esperava. Então, ela aí é um pronome substantivo, tá? Porque você percebe que está substituindo o nome, ok? Então, atenção, os pronomes retos, eles não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão. Foi o que eu falei, lembra? Frases como, presta atenção nisso, olha só, muita gente comete esse erro. Ah, vi ele ali na rua, encontrei ela na praça, né? Trouxeram eu até aqui. Isso é muito comum na linguagem oral, no cotidiano, na fala, mas apesar de ser comum, é inadequado, né? Então deve ser evitado, tá? Deve ser evitado tanto na fala quanto na escrita, principalmente na escrita, né, gente? Porque não é a forma pertencente à regra da língua portuguesa, tá? Por quê? Justamente o que está dizendo ali. O pronome reto, ele não vai funcionar como complemento verbal. O que é que vai funcionar como complemento verbal que eu falei lá no início? O pronome oblíquo, tá? Ou ali, si, comigo, contigo, ti. Agora, o eu, tu, ele, nós, vós, eles não funciona como complemento verbal, ou seja, ele não pode vir depois do verbo, principalmente de ação, tá? Diferente do predicativo do sujeito, ele vem depois de um verbo de ligação, por isso ele é predicativo, ok? Então comece a perceber, comece a analisar isso. E ele é predicativo porque ele funciona como característica, tá? Então, volta aí, pensa. Eu sei que é muita informação, mas são informações que você ao longo dos anos já tem visto, né? O que precisa agora é pôr em prática e analisar, tá? Então, vamos lá. Já sabe que, ó, vi ele na rua, corta isso aí. Encontrei ela na praça, também não, tá? Vamos então entender como é que funciona o uso, né, do pronome oblíquo da maneira correta aí nas orações, mais à frente, tá legal? Nesse caso aí, como seria então a fala correta? Vi-o na rua, encontrei-a na praça, trouxeram-me até aqui, tá? Por mais que pareça estranho, professora, ninguém fala assim, eu sei que muitos de vocês vão falar isso. Ninguém fala assim, ou então, né, que estranho, pode até parecer estranho, mas é o correto, tá? E você tem que se adequar, porque afinal de contas, numa prova, é dessa forma que você vai precisar responder, escrever, para que seja aprovado ou não, numa seleção, no concurso, enfim, tá legal? Então, são as regras da nossa língua, né? E a gente precisa obedecê-las, tá? Então, vamos seguindo aí. Entramos agora para falar sobre o pronome oblíquo, ok? Esse pronome oblíquo, como eu já falei, e vou me repetir, ele vai exercer a função aí de complemento verbal. Quando eu falo complemento verbal, eu quero que você lembre daquela parte da oração que completa o sentido do verbo. Portanto, ele vai ser um objeto direto ou um objeto indireto, ou inclusive um complemento nominal. Né? Aí eu sei que a cabecinha de vocês deve estar borbulhando. Caramba, tem que lembrar disso tudo, não sei o que e tal. Sim, vai precisar lembrar dos verbos transitivos direto, indireto, né? Tudo aquilo que a gente já viu lá no início e que vai nos acompanhar ao longo do ano aí. Por isso que eu falei, no português uma coisa vai dependendo da outra, né? E principalmente pra gente que está na fase de fazer análise sintática, então não tem jeito, tá? Você vai precisar sim voltar e rever essa matéria, tá bom? É lógico que conforme eu for explicando aqui, eu creio que você também vai relembrando, tá? Então assim,
o pronome oblíquo ele tem a função de complemento verbal, ok? Então ele funciona como um objeto direto, né? Ou um objeto indireto, tá? Por exemplo aí, vamos pegar um exemplo para entender isso, ó. Ofertaram-nos flores, né? Aí você tem o verbo ofertar. Esse nos aí, gente, pensa, ele se refere a alguém, porque quem oferta, quem dá alguma coisa, né? Quem oferta alguma coisa a alguém. Repara. Então, ofertou o quê? Flores. Então, aí foi o objeto direto. E o nos? É o objeto indireto porque se refere à pessoa ofertada. A pessoa que recebeu a oferta, melhor dizendo. Entendeu? Então, o verbo aí, ofertar, é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele pede dois objetos. Ele pede um objeto direto, que é flores, e um objeto indireto, que é o pronome oblíquo nos. Tá? Então, observação. Preste atenção. O pronome oblíquo ele é uma forma variante do pronome pessoal do caso reto. Essa variação ela indica a função diversa que eles desempenham na oração. O pronome reto marca o sujeito. Repara que eu estou sempre enfatizando, né? Desde o início eu estou falando. Pronome reto marca o sujeito da oração. Pronome oblíquo marca o complemento da oração, tá? E por ser complemento da oração, ele vai ser ou um objeto direto ou um objeto indireto, tá? Então, vamos lá. Aí eu trouxe uma tabelinha, né, sobre os pronomes oblíquos. Tem o reto na primeira, os oblíquos, tá? Átonos e tônicos, ok? Para que você possa aí se familiarizar, a gente vai trabalhar muito com eles nesse período, tá? As formas comigo, contigo e consigo, conosco e convosco, são formas contraídas com a preposição com, tá? Então, houve aí uma junção e que formou essa expressão, né? Comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Todas essas formas são pronomes oblíquos, ok? Seguindo. Os oblíquos átonos, né? Eles está dizendo o seguinte, eles nunca são precedidos de preposição. Então, por exemplo, verbo bastar. Basta-me o teu amor. Então, repara, tem o verbo, o hífen e o pronome oblíquo me. Já os oblíquos tônicos sempre são precedidos de preposição. Os tônicos, gente, são aqueles que têm uma força, né, dão ênfase na fala, né, vamos dizer assim. Ele pode tanto apresentar o acento, tá, a acentuação tônica, como ele não vai precisar do acento, mas você identifica essa força no momento em que você fala, né, o mim, o ti, o si, tá? Ele, ela, nós, vós, o si. Então, são pronomes tônicos. Agora, olha os pronomes átonos, eles perdem essa força, né? Me, até porque são aqueles som fechado, tá? Do e, do o, tá? Então, me, o se, o os, o vos, o nos, percebeu? Esse som fechado, ele faz com que o oblíquo seja átono. O som aberto, forte, é o oblíquo tônico, tá? O tônico sempre precedido de preposição. Então, por exemplo, basta a mim o teu amor, tá? Esse aí é a preposição, mim é o pronome oblíquo. Diferente de cima, basta-me o teu amor, já que o meu é um pronome oblíquo átono, ok? Seguindo. Eu coloquei alguns exemplos com a função de objeto direto, ou seja, o pronome oblíquo na função de objeto direto, ou seja, complementando o verbo, né? Qual é o verbo da oração aí? Ele viu, viu, né? Verbo ver, né? Então, pensa aí comigo. Quem vê, vê o quê? Viu? Então, quando você faz a pergunta, você encontra a transitividade do verbo. Ele é um verbo transitivo direto. Ele não tem preposição, tá? Então, se ele não tem preposição, você vai usar os pronomes oblíquos átonos, tá? Então, ele viu-me, ele viu-o, ele viu-se, ele viu-vos, ele viu-as, ele viu-te,
ele viu os, ok? Agora você tem outros pronomes com função de objeto indireto, então esse pede a preposição. Por exemplo, dei-lhe as indicações necessárias, dei-lhes as indicações necessárias, tá, gente? Então é isso. Essa é a fase de você observar cada palavrinha, né, cada expressão, e analisar de acordo com a sua classificação, tá bom? Ok? Então assim, deixa eu voltar pra cá. Então assim a gente finaliza aí, relembrando aí os pronomes pessoais, né, do caso reto, do oblíquo, tá? Sempre lembrando que o reto exerce a função de sujeito, o oblíquo exerce a função de complemento verbal, tá? Vamos utilizar muitos pronomes oblíquos para colocação pronominal, que a gente vai falar na outra videoaula. Nessa próxima videoaula, já é a matéria específica do livro Unidade 3, tá? A gente vai pegar nela nesse segundo bimestre. Então, começa a estudar, rever pronomes, fazer exercícios, tá? Pra gente poder pegar o livro aí e entrar nas atividades, tá bom? Então, tchau, tchau, fica com Deus, estude. Eu vou deixar tudo lá na plataforma, a videoaula, o link, as atividades, tá? Não deixe de entregar as atividades na data, ali no prazo, tudo direitinho. Conforme você for terminando, você já pode ir enviando, tá bom? Então tá, tchau, tchau.